Bom, pessoal, agora a gente vai falar de algo que é contemporâneo a essas revoluções liberais, né? A própria Revolução Americana, mas que é um fenômeno que vem sendo construído séculos antes da eclosão das verdadeiras revoluções burguesas, liberais burguesas do século XVIII, XIX, mas que vai ter o seu ápice no chamado Código Napoleão, certo? E eu estou falando exatamente das chamadas grandes codificações. Temos aí um quadro de Moisés que se encontra em exibição no Louvre, né? Moisés que vai pintar esse quadro assim em grande medida inspirado pela própria atitude de Napoleão de destacar a sua importância na codificação que teve o seu nome, né? Aí esse quadro é interessante porque a gente observa que a revelação da lei é uma revelação que tem uma nítida intervenção, nítida participação de entes divinais, né? De entes que vêm, que não estão no plano dos humanos, portanto, são dotados de uma clarividência, de uma sapiência superiores, né? Mas que vão conceder a legisladores, a chefes de Estado, a líderes das mais diversas culturas, esse grande presente, essa grande dádiva. Nós temos aí Alexandre, Moisés, Confúcio, né? Então, vários imperadores romanos, enfim, e obviamente lá enfileirados, né, vários monarcas franceses, afinal de contas, Moisés vai pintar esse quadro, tendo em vista agradar justamente esses grandes estadistas franceses, né? E temos lá a presença, obviamente, de Napoleão para fazer parte dessa entrega, certo? Então vejam que nós temos nesse quadro a lei representada como algo luminoso, né? Aquilo que vai trazer luz, aquilo que vai trazer novos tempos, aquilo que vai trazer a evolução, certo? Então um ganho civilizatório. E aí num cantozinho que é como se fosse uma oposição à própria lei, nós temos a aplicação da espada àqueles que teimam em se contrapor à força da legislação, certo? Então, as trevas, né, esse povo que teima em contrariar a própria lei, está sendo castigado aqui no cantinho inferior direito dessa representação, certo? Alguém levantou a mão aqui, fez alguma pergunta? Não. Exatamente, Matheus. Bom, a partir dessa percepção de como representa a própria lei, né, nesse período do início do século XIX, vamos fazer um resgate de como é que a gente chegou até ela. Como é que a gente chegou à construção da lei como um ato ilustrado, um ato luminoso, um ato da prova da racionalidade do homem, né? Primeiro, a gente tinha codificações gerais, geralmente associadas a um ato do monarca, certo? Então, a gente vai ver, por exemplo, a gente vai estudar nas próximas aulas, as ordenações do reino. Os reis de Portugal apenas se movimentavam para contratar pessoas para fazerem apanhados, compilações daquilo que já era previsto, já era
assimilado, já era consolidado como direito no povo português, certo? Então vejam que não se tratavam efetivamente de códigos como a gente entende hoje, de um trabalho específico de estudiosos do direito que vão, de estudiosos do direito não, mas de parlamentares que vão decidir o que deve prevalecer. Não. As grandes codificações até a eclosão do Código Napoleão, basicamente eram apanhados daquilo que prevalecia, certo? Dessa maneira, a gente tinha um grande atrelamento desses textos à razão dos monarcas. Os monarcas, portanto, iluminados por Deus, eles terminavam dando ao seu povo um pouco dessa iluminação para, basicamente, consolidar aquilo que estava sendo praticado. E qual a importância dessas codificações? Bom, elas simplesmente davam maior segurança, porque como elas eram escritas, não eram mais apenas baseadas nos costumes, né? Não eram apenas praticadas e difundidas oralmente, elas eram escritas, havia uma segurança maior na sua aplicação, certo? Mas, de todo modo, o que a gente vai observar é que, basicamente, essas codificações, elas são uma sistematização de todo o direito que já vinha sendo praticado, já vinha sendo exercido e consolidado naquele povo. Em outras palavras, é nada mais do que uma sistematização do direito natural, a sistematização daquele direito que vinha sendo reconhecido naquele povo e obedecido de maneira sistemática, certo? Bom, aqui eu faço um apanhado também daquelas grandes codificações que a gente vai, dentro desses moldes, verificar. Na Escandinávia, né, a gente tem na Dinamarca em 1683, na Noruega em 1687, na Suécia em 1734, na Baviera em 1756, na Prússia 1794, né, na Áustria a gente tem o Código Josefino e o Código Civil, no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, e o Código Napoleão, posso até incluir aqui também as ordenações do reino, com as mesmas características, ok? Mas vamos agora falar especificamente do que representou como marco civilizatório o chamado Código Napoleão de 1804, ok? Vou agora pedir para a Gislaine, vou tirar aqui a apresentação, pedir para a Gislaine assumir, né, essa condução e fazer sua apresentação em 15 minutos, para que a gente possa debater logo em seguida. Professor, de início eu vou só pedir desculpas, que eu não vou poder ligar minha câmera, tá bom? Porque meu computador tá sem câmera e meu celular tá com a bateria muito ruim. Nem se preocupe, tranquilo. Deixa eu só colocar o de Wenderson aqui para eu ver melhor. Pronto. Bem, boa noite. Meu nome é Gislaine Karen, estou representando o grupo 2. Nós ficamos com o Código de Napoleão. Pode passar. Isso aqui foi como nós dividimos, né? Estruturamos nossa pesquisa. Eu vou falar um pouco do contexto histórico, o que é que estava acontecendo antes do código em si, como ele foi elaborado, a estrutura, o conteúdo, os impactos que ele trouxe para a França, as influências dele em outras codificações e a influência no próprio direito brasileiro. Bem, aqui no contexto histórico, como é que estava a França, a situação política da França antes do Código? Nós sabemos que a França ela passou por essa Revolução Francesa, né, trazendo o fim do absolutismo, o fim dos privilégios da nobreza, do clero. Teve o término do reinado do terror, que ele era feito ali pelos jacobinos, de Robespierre. O governo impopular daquela época
trouxe um cenário favorável para que Napoleão e os seus cônsules eles fizessem o golpe deles, o golpe conhecido como 18 de Brumário, né? E eles conseguiram ficar no poder. Quanto à legislação francesa e o novo governo que Napoleão trouxe, falando de uma forma assim, mais informal, a legislação francesa ela era bem bagunçada, podemos dizer assim. Tipo, no norte você tinha uma legislação, no sul era outra. No sul, por exemplo, eles eram mais baseados pelo direito romano, no norte eram mais aquelas leis constitucionárias. Então, não existia uma unidade específica, né? As leis eram múltiplas de diferentes fontes. E Napoleão, quanto ao governo, Napoleão tentando uma estabilidade política e econômica, ele tentou vários acordos de paz, acordo de paz externo, interno, e um desses externos foi que ele conseguiu dar o fim à segunda guerra de coalizão. Mas, enfim, né, só contextualizando aqui, houveram reformas profundas no Estado, teve a legislação da França, e, enfim, depois de várias tentativas, Napoleão ele consegue otorgar o seu código, mas eu vou falar mais na frente sobre o código. Pode passar. Bem, quanto à elaboração do código, o Código Napoleão ele é mais conhecido como Código Napoleão, né? Mas antes dessa nomenclatura, ele surgiu como Código Civil dos franceses, né? E depois teve a nomenclatura do Código Civil. Aqui só os antecedentes gerais, que eu já comentei, né? Que as províncias da França tinham essa diferença do norte ser uma coisa, no sul outra. E as principais características desse código para elaboração, visto que teve toda a influência da Revolução Francesa, os ideais de liberdade. Então, esse código teve muita questão da valorização das concepções de liberdade, da propriedade privada, a lei sendo um instrumento para impor limites aos ideais de liberdade, e por aí vai. Só um momento. Desculpa, eu fui tirar o meu gato que tá aparecendo aqui. Continuando, acontece. Porque vocês não estão acostumados, mas vocês vão conviver com muitos gatos também na universidade, quando vocês voltarem a aulas presenciais. Enfim, aqui na estrutura e no conteúdo do código. O Código Napoleão, ele é centrado nos temas da propriedade privada, do contrato da família. Então, esses são a base que vai compor os artigos do Código Napoleão. Esse código é constituído por 2.281 artigos, dividido em título preliminar, o livro primeiro, o livro segundo e o livro terceiro. No título preliminar, ele fala da publicação, os efeitos e aplicação das leis em geral. O livro primeiro fala das pessoas, a questão do direito da família, do casamento, do divórcio, entre outros assuntos. O livro segundo, ele fala dos bens, as modificações da propriedade, tipo, tratando dos bens, as coisas, propriedade, e enumera os principais direitos reais. E o livro terceiro, ele fala dos institutos díspares, que envolve ali as diferentes maneiras pelas quais se poderia adquirir uma propriedade. Ele fala da sucessão, da doação, dos contratos em geral, e entre outros assuntos. Para a gente não se estender muito, né? Que temos tempo. Bom, e aqui nos impactos da implementação que esse código trouxe para a França. Em primeiro lugar, eu destaco que na questão do direito da família, tinha muito a ideia da imposição da figura masculina sobre o papel social da mulher, né? E outros pontos que esse código trouxe uma eliminação dos privilégios da nobreza, a igualdade dos homens diante da lei, teve a separação do Estado e da Igreja, o divórcio foi legalizado, teve a proibição da lei em relação aos eventos que eram ocorridos antes da promulgação, né? Então, o Código estava tentando extinguir a questão da retroação,
e também a proibição de julgamentos, proibição da recusa ao julgamento de processo por insuficiência de lei. Ou seja, Napoleão ele não estava querendo que, que os juízes se recusassem a julgar algo por alegar a insuficiência da lei. A lei estava ali, tinha que interpretar o código. Bem, e a influência que o código trouxe para outras codificações. Como o Código Napoleão ele trouxe essa questão da efetivação do codicismo, né, de interpretar a lei ali supervalorizando o código, então isso influenciou em diversos outros países, né, sendo ali também um símbolo do ápice do positivismo jurídico. Então, o Código Napoleão ele influenciou o Código Civil da Itália, da Espanha, de Portugal, da Alemanha, países da América Latina. A questão do direito positivo influenciou na Bélgica, influenciou também no direito russo, polonês, alemão, português, e até ajudou a Romênia a conseguir integrar a integração dela na Europa. Bem, e não menos importante, a influência do Código no direito brasileiro. Se tem muita ideia de que o Código brasileiro ele foi influenciado pela estrutura do Código Civil alemão, mas o Código de Napoleão também influenciou bastante em vários aspectos, como nessa dicotomia da separação entre o direito civil e o direito comercial. Na teoria da responsabilidade, tem o artigo 1383 e o artigo 1382, que são semelhantes ao do Código Civil brasileiro, eu acho que é o 159. E também tem a questão do princípio da irretroatividade, que está no nosso código, no artigo 6 da LINDB, falando ali na matéria constitucional. Tem o princípio da irrevocabilidade do regime de bens, o regime de bens de casamento, e a estrutura interna dos atos jurídicos, que também tem semelhança, principalmente na questão do artigo 1109, que alude ao erro, à coação e ao dolo, que atribui as mesmas consequências no Código Napoleão e no nosso código também. Eu acho que é isso, eu não sei se já passou do tempo. Aqui é uma fala de Napoleão. Minha verdadeira glória não é ter vencido 40 batalhas. Waterloo apagará as lembranças de tantas vitórias, o que nada apagará, o que viverá eternamente é o meu Código Civil. Perfeito. E eu tentando passar aqui, desculpa. E nessa aqui são as nossas referências. Perfeito. Tá ótimo. Napoleão fazendo uma participação aqui especial. Excelente, Gislaine. Parabéns pela exposição, né? Vocês ainda têm um tempinho, mas antes, Vitor quer fazer uma intervenção. Diga aí, Vitor. Não, se o grupo quiser usar o tempo aí para... Não, mas tem para todo mundo. Ainda tem meia hora de aula ainda. Não, só parabenizar o grupo, primeiramente. Gostei muito da apresentação, né? Bem objetiva e completa. Principalmente ter explorado também a parte da influência do direito brasileiro, né? Explorar principalmente também a parte como ela influenciou também no mundo inteiro e o próprio desenvolvimento, né? De como ele foi... como ele nasceu, né? Um antecedente histórico. Eu achei muito importante também, né? Principalmente essa dicotomia entre sul e norte da França, que sempre foi muito clara. Então, é isso, realmente. Gostei muito da apresentação e, além de tudo, bem objetiva. Perfeito. Alguém mais do grupo quer fazer alguma intervenção, algum acréscimo, algum adendo? Pois não, Ítalo? Professor, boa noite. Queria fazer um comentário aqui. Essa questão da separação entre o direito civil e o direito comercial. Ainda na época das ordenações filipinas, o Teixeira de Freitas ele lançou um esboço do Código Civil, né, onde ele tentava unificar o direito privado. Fazer a unificação, perfeito. Só que o que passou foi o Código Civil do Clovão, do Clóvis Bevilacqua. Exatamente. Ele fez essa dicotomia, né, a separação entre o direito civil e comercial de 1850. Né? E hoje o nosso Código Civil já fez uma reunificação, né? Pois é. Aí tem também essa teoria da responsabilidade civil,
ou da retroatividade, que eu acho que foi uma das maiores influências aí que está até na Constituição, né? Como cláusula pétrea. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. O que mais? Só um pequeno detalhezinho na Vai, parte do Gabriel. contexto histórico. Que o cônsul Jean-Jacques Regis já tinha sido posto em comando, já no diretório e no regime de terror, para criar um código civil. Só que os 4 códigos que ele apresentou para a Assembleia Nacional foram negados. Um porque era muito técnico e consistia de 709 artigos, que depois ficou com 2.271, um Napoleão. E os 3 que simplesmente não foram debatidos o suficiente para serem positivados. O Napoleão, para aplicar o código, ele foi passando pedaço a pedaço. Estatuto por estatuto, por uns 2 anos, aí sim foi unificado em 1804. Perfeito. Olha que curiosidade interessante, né? O grupo se referiu a Código Napoleônico, mas muitas vezes o código é conhecido como Código Napoleão. Não é o Código de Napoleão ou Código Napoleônico. Às vezes o Código Civil francês é conhecido como Código Napoleão. Isso para deixar bem clara a participação do próprio líder da nação para a realização desse código. E a importância simbólica de um código dessa natureza para o país que estava se formando como uma grande um Estado nacional, né, com suas peculiaridades e dando o ensejo que naquele momento ia se espalhar por toda a Europa, de que cada estado deveria ter um direito específico, né? Esse símbolo é muito importante, né? Então é como se ali no Código Napoleão estivesse a face do Napoleão, mas o Napoleão que é representante do povo ou dos interesses do povo, né? Bem ao gosto dos ideais iluministas que pretendiam a eclosão ou a elaboração de um direito a partir da razão, abandonando em alguma medida a própria prevalência ou supremacia dos direitos naturais sobre os direitos positivados. Pois não, Maria? Professor, está dando para escutar? Tá ótimo. Porque isso a gente pode até perceber que quando o cenário da elaboração do código ele foi inaugurado, ele foi inaugurado desde o momento, né, que ocorreu o golpe de Estado. Porque, Napoleão, quando teve a sua tomada do poder, ele já apresentava um código civil, né? E ele elaborou esse código juntando 4 representantes das regiões, norte e sul. Era algo que, para ele não queria algo somente de uma região. Então, assim, ele reuniu tanto 2 especialistas em direito romano e 2 em direito consuetudinário, né? Perfeito. Veja, então, que ele colocou o nome dele, né? Mas, na verdade, o trabalho da elaboração, ele legou a 4 especialistas outros, né? Mas ele tinha consciência. Esse destaque que vocês fizeram no finalzinho do trabalho, da apresentação, mostra bem isso. Os grandes ganhos de Napoleão, as grandes conquistas, elas poderiam ser esquecidas, mas o código não. Porque o código não é só o papel. O código é a escolha que é feita racionalmente sobre o direito que vai reger as normas ou as relações entre aquelas pessoas naquele estado. E isso, você pode queimar os códigos, mas aquilo fica impregnado na população, em seus hábitos, em seus costumes, nas suas práticas do dia a dia, né? Pois não, Valesca? Oi, professor. É só uma intervenção quanto a essa questão da importância simbólica que o senhor falou, que isso é algo tão patente, conforme Karen falou, que assim, o último nome era para ser Código Civil, mas em 1852 a gente vê alguns autores falando que houve um decreto e os juristas se mobilizaram justamente por ter, de certa forma, um respeito muito grande à imagem de Napoleão. Então, mesmo depois de 1815, quando teve o Congresso de Viena e o nome ficou Código Civil, após isso,
em 1852, é que o nome voltou a ser Código Napoleão. Isso a gente tem muitos autores falando sobre o Império controverso de Napoleão. Teve um até bem interessante quando a gente estava estudando, que eu vi que ou ele era considerado assim, era uma dicotomia muito forte, ou ele era o herói, ou o ditador, ou o filho, ou o traidor da Revolução Francesa. Então, assim, acho que isso é algo importante a se destacar agora. Perfeito, Alesca. E sabe outra coisa interessante? Por não, Vitor, diga aí. Só para falar também, né, que eu acho que o Código Napoleão, ele é muito realmente Napoleão mesmo, né? A gente vê que ele é claramente ali o que foi o regime dele na França e todo o período, né, de expansão na Europa, e depois de retomada assim dele, né? Porque vê a questão até das alianças, mas também vê o protagonismo dele, né? O papel dele como alguém que tocou isso para frente, que ele fez na Europa. E depois até a questão de na França ser chamado de Código Napoleão, né? Que é retomando a questão personificada do próprio Napoleão Bonaparte. Então, eu acho que o Código Napoleão ele é a expressão máxima do que é Napoleão na França no direito, né? A gente tem, por exemplo, as batalhas napoleônicas como uma expressão dele na guerra ou então na geopolítica também, em alguns outros momentos. Acho que o Código Napoleão é a representação do que foi Napoleão Bonaparte para a história dentro do direito. E olha só que curioso, Vitor. O francês tem até hoje uma certa reverência em relação ao Código Napoleão, né? Alguns de seus poucos artigos ainda se encontram vigentes, mas observem, há um apego ao Código Civil, mas não à Constituição, porque a França teve diversas constituições, talvez tenha tido mais constituições do que o Brasil até, né? No período revolucionário, então, houve 2 ou 3. Ou seja, a Constituição para eles não era o mais importante, o mais importante era o Código Civil, porque o Código Civil ele vai reger as relações do dia a dia. E, no final das contas, era isso que mais importava, já que o Estado ele concedia essa liberdade, né, aos indivíduos, certo? É uma outra característica muito marcante nesse código, do respeito à autonomia da vontade. E, por isso, a importância de um código que garantisse ou que respeitasse, fizesse respeitar essa autonomia. Ok? Mais algo, pessoal, do grupo, ou alguma questão que vocês queiram formular ao grupo? Põe não, Vitor. Não, só para dar quase que uma tréplica, né, por assim dizer também, é que justamente, né, acho que essa questão do povo francês, da população francesa, tem uma maior devoção às relações pessoais, privadas, é realmente uma característica muito latente deles, né? Porque a França, a gente vê muito essa questão, por exemplo, estava tendo uma aula agora das práticas jurídicas e trabalhado a questão do direito à liberdade religiosa, e o professor Marco Bruno bateu muito nessa tecla, né? Que a França ela é um povo que preza muito pela laicidade das relações. Então, a gente vê que essa expressão de prezar pelas relações pessoais, prezar por relações que do dia a dia mesmo, elas são muito o povo da França. E o Código Napoleão, ele é basicamente essa expressão, né, de que essa Constituição realmente ela foi essas marcas do que a França passou para se construir como um país. E o Código Civil, né, que é o Código Napoleão, é basicamente a expressão do que uniu o país, né, do que foi aquele ideal que tornou a França o que ela é hoje, o país que ela é hoje. Exato. Gabriel até colocou aqui a piada que diz: o cidadão entrou na livraria e pediu exemplo da Constituição Francesa ao vendedor e disse: não, a gente não vende periódicos, né? Essa é uma piada que a gente pode adaptar aqui também ao Brasil. Tamanhas as emendas que a nossa última Constituição, a Constituição vigente, já sofreu, certo? Bom, eu gostei demais da exposição, desse debate, né? O que é que eu tenho a acrescentar àquilo que vocês falaram? Vejam aqui a mesma representação também de Moisés, né? Que vai desenhar aqui o Napoleão sereno. Veja a serenidade dele, a mesma serenidade daquela representação que ele está sobre o cavalo,
o cavalo irado, assim, sobre as duas patas na frente, e assim, eu estou na guerra, mas eu estou sereno, né? É tipo uma temperança, um equilíbrio, e a própria divindade vem coroá-lo e dá a luz. Veja que a luz também é representada separando a coroa da sua cabeça, né? A mesma luz que lhe possibilitou escrever, porque vocês devem observar os dedos, os dedos do Napoleão estão segurando uma caneta, ou seja, representando que ele próprio cunhou o texto do Código Civil que leva seu nome, certo? Então, o que é que a gente pode destacar no âmbito do Código Napoleão? Primeiro, ele representa, como já se falou, o desmoronamento do antigo regime e a construção de uma sociedade liberal. Ele é um produto, portanto, do próprio iluminismo, certo? O iluminismo que tinha um compromisso com o individualismo, isso a gente vai ver muito marcante também nos textos do Código, certo? E da indivisibilidade da propriedade. Vocês devem se recordar que durante a Idade Média a gente convivia com uma certa dualismo, porque a propriedade pertencia a alguém, a propriedade útil, mas a propriedade de direito era de outrem. A gente tem, portanto, institutos como o da enfiteuse, né? Em que, por exemplo, a igreja era detentora da propriedade, mas o domínio útil era concedido a outra pessoa. A pessoa anualmente pagava um dinheiro à igreja ou a um ente público, mas a propriedade era como se fosse repartida, né? No Código Civil, não. A gente diz, olha, a sociedade é indivisível. Aliás, a propriedade é indivisível. A propriedade é indivisível, a propriedade privada ela é sagrada, certo? E aqui é só um porém. É interessante que a gente faz a associação necessariamente do Código Napoleão ao positivismo jurídico, né? Mas no texto original do Código Napoleão havia a expressa menção ao direito natural, como se o direito natural fosse o inspirador daquela codificação, né? Isso depois vai ser abandonado. Mas é curioso perceber que um código, né, que talvez sirva como marco do próprio positivismo jurídico, tem uma inspiração justnaturalista, certo? Então, a propriedade era no direito natural e havia a liberdade de contratação, pessoal. Então, o que é importante a gente perceber também aqui nesse ponto? A autonomia da vontade, como eu já disse a vocês, ela era também tida como algo natural e sagrado. Era sobre ela que o código iria deitar as suas regulamentações, certo? E para concluir, aqui existe também um marco importante a gente perceber ao longo dessa trajetória histórica que a gente vem desenhando, né, desde o início das nossas aulas. Vocês devem se lembrar que eu disse que até agora, até a Idade Média, na verdade, a gente vinha experimentando um modelo jurídico em que se valia das normas para apenas decidir, para facilitar, para viabilizar decisões que não tão somente reproduziam os modos que vinham sendo utilizados até o momento. Em outras palavras, o direito era resolvido, era ditado, era aplicado a partir de paradigmas que sempre vinham sendo observados. Por isso que eu coloco. Na verdade, quem coloca é Fábio Coelho. Até o momento, até a Idade Média, até a eclosão do direito racional encartado na legislação, a gente tem o direito como tradição. Eu estou julgando assim porque sempre se julgou assim, casos semelhantes. Eu estou julgando dessa maneira porque
eu estou procedendo de acordo com o apanhado de leis ou de costumes que está aqui nesse código, certo? Mas, a partir do momento em que e isso é um ideal iluminista, inclusive, e que eu me proponho a eleger representantes cuja atividade principal seja a de definir o direito, eu já começo a não encarar o direito como simples tradição para enxergá-lo como elemento ou fruto de decisão. Em primeiro momento, decisão parlamentar. Quando eu digo que pode haver divórcio, ou o primogênito ele tem direito igual aos demais filhos, como ficou previsto no Código de Napoleão, eu estou fazendo uma opção, é uma atividade de política jurídica. Você lembra daquele texto que a gente viu lá de Hans Kelsen, introdução, né? É política jurídica. Portanto, o legislador cria normas que ele vê como adequadas àquele estado, certo? Não é algo que ele vai captar da iluminação divina ou da própria racionalidade do homem. A racionalidade está na sua atividade, no seu labor de erigir normas que sejam adequadas àquele estado, àquela sociedade. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Aqui é o que a gente já tem colocado. Veja como era o artigo 1º do título 1. Existe um direito universal e imutável, fonte de todas as leis positivas, não é outro senão a razão natural, já que esta governa todos os homens. Vejam como isso coloca em xeque a nossa própria compreensão das codificações representarem situações ou condições apropriadas ao surgimento do juspositivismo, certo? E aí também a gente vai observar o surgimento da escola da exegese francesa, né? Que tinha como princípio a onipotência do legislador. O legislador, portanto, poderia legislar sobre qualquer coisa que não havia nenhuma amarra. Aí você vai dizer, mas professor, a gente acabou de ver agora há pouco, em relação à Constituição norte-americana, à prática jurídica norte-americana, que lá o caso Marbury versus Madison determinou a possibilidade de controle do ato do legislador em relação à Constituição. Sim, mas isso porque o ambiente jurídico, político, social dos Estados Unidos possibilitava isso, favorecia isso. Na França, não. O legislador continua durante muito tempo assumindo um papel de destaque na formação do direito, na elaboração do direito, porque cada estado tinha que ter o seu direito específico, certo? Alguma dúvida, pessoal? Parar aqui a apresentação, ver se tem alguma intervenção aqui. Não, a gente já falou. Professor, você pode voltar ao último slide só para poder terminar de copiar, por favor? Para copiar? É. Peraí. Valeu. Esse aí? Mais ou menos é o que a gente tem como roteiro lá que eu deixo no cigarro. É isso mesmo. Certo? Ok? Bom. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, é o momento de a gente se despedir, né? A gente está concluindo, a gente vai começar um recesso, né, nesse semestre maluco, que, se Deus quiser, a gente está arrumando para uma normalização a partir de 2022, e a gente vai ter esse recesso até o iniciozinho de janeiro, né, pessoal? Então, quando a gente retomar o nosso contato, nosso convívio, aí vai haver a apresentação do grupo 3, tá certo? E aí a gente começa a arrumar para as origens do direito brasileiro, né? Com as nações do reino, depois o direito brasileiro no Brasil colônia e assim por diante.
Desejo a todos, aproveitando esse momento, né, de congraçamento, de confraternização, umas festas iluminadas junto dos seus familiares, seus amigos, dentro daqueles que podem, né, realizar esse congraçamento, e que em 2022 a gente possa se reencontrar todos com saúde, alegria, com novos ares renovados, para que a gente possa enfrentar esse ano com muito mais leveza, muito mais paz e fraternidade. Certo, pessoal? Vou concluir aqui, né? E aí vou pedir para que vocês façam atividade referente a essa aula até o domingo, porque a partir de segunda-feira, com a vigência do recesso, a gente não pode mais exigir a realização de nenhuma atividade, ok? Pessoal, boa noite a todos e a todas. Até o próximo ano, se Deus quiser.